Olá, eu sou Roberto Serra e você está no MaranduCast, o podcast de inovação e empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão. Essa é uma iniciativa da Marandu, a agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Dr. Ferdinando Cerejo. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito esse convite e vir aqui conversar conosco sobre o que acontece de inovação no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão e, de maneira geral, no próprio sistema judiciário brasileiro. Eu quero lhe apresentar, doutor Ferdinando, e em seguida lhe fazer uma pergunta a respeito dessa autodescrição que consta no seu próprio currículo Lattes. Tá certo. Doutor Ferdinando, ele é graduado em Direito, naturalmente, pela Universidade Federal do Maranhão, mas também tem especialização em Direito Constitucional, em Ciências Penais, possui um MBA em Gestão de Projetos de Software. Ele também está no mestrado em Direito pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Atualmente é juiz da comarca de São Luís, é o atual coordenador de inovação do Tribunal de Justiça do Maranhão, num laboratório chamado Toada Lab, ou Toada Lab, e nós vamos saber mais a respeito disso. Também exerce a direção de informática da Associação dos Magistrados do Maranhão, é membro do Comitê Estadual de Implantação do Processo Judicial Eletrônico no Estado do Maranhão, membro do Comitê Estadual de Gestão do Processo Judicial Eletrônico, mencionei, coordenador da Secretaria Única Digital das Fazendas Públicas, juiz eleitoral, substituto também do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e membro do Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Nacional de Justiça. Além de tudo isso, o Dr. Ferdinando Cerejo foi finalista recentemente do Prêmio Executivo da Inovação do Sistema Judiciário Brasileiro. Mas essas informações a seu respeito, elas estão disponíveis na internet. É muito fácil de saber. Mas eu quero saber quem é o Dr. Ferdinando Cerejo, ou quem é o Ferdinando, para além do Lattes. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Você é uma das pessoas com quem eu tenho um diálogo fácil. Rapidamente a gente começa a conversar sobre assuntos, na minha opinião, muito interessantes. Eu sempre me defino como um nerd. Eu sou um nerd, sou um geek, sou aquele cara que sempre gostou de ficção científica, de quadrinhos, de línguas, de estudar em geral. E sou muito curioso, muito curioso. Sempre gostei de tecnologia. Aí, na época da adolescência, eu comecei a estudar alguma coisa de computação e tudo mais, e me apaixonei, ao mesmo tempo, pela parte técnica, gostava muito de física, matemática, mas pela parte humana. Eu fiquei com essa coisa dentro de mim de querer misturar a tecnologia com as humanidades. E aí eu me encaminhei para o direito. Muito bom. É interessante saber que as nossas origens explicam muitas coisas, né? Sim, então, sim. Naturalmente, ter domínios hoje nesse campo das tecnologias da informação e da própria inovação dentro de um território que a priori não é um território próprio para nascentes, para iniciativas dessa natureza, isso só poderia acontecer realmente se ali existirem pessoas com esse tipo de perfil. Caso contrário, isso pode ser muito difícil de acontecer. Eu imagino que, como você disse, a partir da nossa própria comunicação, como nós nos identificamos e temos semelhanças em relação a essas origens, a gente se comunica melhor. Isso acontece também no âmbito da magistratura, em relação à sua interação com outros magistrados no tribunal. Você percebe que essas semelhanças, para além do campo jurídico, facilitam as suas interlocuções para, por exemplo, desenvolver política de inovação dentro do tribunal? Sim, o que acontece é que, veja só, eu dou um passo atrás. Há mais ou menos uns 15 anos, o CNJ tornou obrigatório para os cursos de formação inicial, quando a pessoa vira juiz, e ela faz um curso de formação. Esse curso de formação é longo,
são umas 400 horas e tal. E aí é obrigatório, nesses cursos, uma disciplina chamada Tecnologia da Informação e Comunicação para a magistratura. Então, eu sou o professor dessa disciplina desde que ela foi instituída. Eu começo agora a minha 4ª ou 5ª turma, em que eu leciono essa disciplina para os magistrados. E o que eu vejo? Eu vejo que cada vez mais os magistrados são muito interessados no assunto, precisam, por uma questão até de sobrevivência atualmente no ambiente. Antes não, antes era opcional. Hoje você não tem mais opção. Então, por exemplo, eu dou uma oficina, recentemente, há 15 dias atrás, eu ministrei um curso para vários colegas do país sobre ChatGPT para magistrados. E esses cursos, quando eu abro, eles lotam. Todo mundo quer. Os colegas magistrados querem fazer, eles querem aprender a utilizar. Já há uma percepção clara por parte desses profissionais da magistratura de que é irreversível esse avanço das tecnologias sobre as rotinas. Absolutamente irreversível. E se você não aprender a utilizar uma ferramenta como é o ChatGPT, que para mim, que sou profissional da linguagem, assim, eu trabalho, eu me expresso através da língua escrita, e o ChatGPT, ele é excepcional na manipulação da língua escrita. Então, se eu não souber mexer, eu vou cometer erros. Como teve um colega que tem um processo administrativo contra ele, porque ele utilizou da maneira erradíssima o ChatGPT. Então, tem várias situações já de advogados que utilizaram de maneira errada o ChatGPT. E assim, há 15 dias atrás tinha na BBC local, BBC brasileira, uma matéria sobre pessoas que estão utilizando escondidos do chefe dentro do ambiente de trabalho o ChatGPT. Porque elas descobriram que elas conseguem fazer com o seu serviço é delegável para o ChatGPT, mas elas estão com medo de serem substituídas. Então, elas escondidinhas abrem uma outra janela e estão utilizando. Como se isso não fosse ser descoberto, né? Isso vai acabar sendo descoberto. Naturalmente isso haverá de ser descoberto, mas a partir exatamente da sua leitura e já, inclusive, vivência em relação ao uso de inteligências artificiais, de mecanismos como esse do ChatGPT, como é que você avalia exatamente essa projeção do mercado de trabalho em relação a determinadas áreas, não apenas no campo judiciário, mas de maneira geral, que impacto você prevê que tecnologias como essa haverão de causar em profissões das mais diferentes naturezas? Para quem está nos assistindo, pode colocar no Google assim, profissões mais impactadas pelo ChatGPT ou pela inteligência artificial. Você vai encontrar um ranking. Esse ranking ele muda com alguma frequência, mas sempre tem algumas profissões lá que estão no topo e outras que vão ficar protegidas por muito mais tempo em relação a isso. Então, por exemplo, profissões humanas, tipo serviço social, tipo psicologia. A minha esposa, que é odontopediatra, a odontopediatria, a pediatria, são coisas que tem o lado humano, ele é muito forte, ao lado lado técnico. Mas uma profissão, por exemplo, meu filho talvez vai fazer medicina, ele está no 3º ano agora. E aí uma profissão que é altamente arriscada é radiologia. Porque atualmente os laudos, os diagnósticos de imagem feitos por inteligência artificial, eles têm uma acurácia muito, muito grande. Com casos curiosíssimos. Tem uma pesquisa, não tenho os detalhes aqui de cabeça, feita com análise de eletrocardiogramas para prever resultado morte em pacientes e, assim, resumindo que eu não sou da área, mas o software previu com muita precisão alguns resultados mortes que não estavam na literatura. Os médicos que participavam não conseguiram prever aquilo. E, dado o modelo de inteligência artificial utilizado na previsão, não era possível perguntar para o software por quê, como é que ele chegou naquela conclusão. E aí criou-se esse impasse. Ele conseguia prever o resultado, que tais, mas você não conseguia saber o motivo daquilo, porque entra nos modelos black box. Tem alguns modelos de IA que há um trade-off entre precisão e entre explicabilidade ou transparência. Então, quanto mais transparente é o modelo, menos preciso ele é. E isso tem sérias implicações. Por exemplo, uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele regula fortemente o uso de inteligência artificial no judiciário.
Tem a resolução 213 de 2019. Então, tem essa resolução desde 2019, tem um disciplinamento bem forte sobre o uso de IA no judiciário. Então, por exemplo, é proibido se utilizar IA para cálculo de pena. É absolutamente proibido. E tem uma série de outras, e tem gradações. Então, por exemplo... só fazendo um parênteses aqui, porque me ocorreu nesse caso em particular, sobre a atribuição de pena, me parece que os critérios para um julgamento desse tipo não podem ser apenas subjetivos, ou a subjetividade está ali presente indiscutivelmente, porque me parece que nesse caso você tem como parametrizar a dosagem da pena em relação às infrações, e isso pode ser objetivado com de repente alguns indicadores, alguns parâmetros. A IA não poderia fazer esse cálculo com muita precisão? A parte do cálculo, sim. Sim. A parte do cálculo, sim. Aí vamos ter que dar um passo atrás. Isso que você está falando seria para eu explicar para um software como que ele deve proceder. Olha, esse critério, bem aqui, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz aquilo. Se você for reincidente, vai aumentar a pena de tanto. Se o sujeito for tal, aumenta um terço, aumenta um quinto, eu colocar isso para o sistema. Mas os sistemas de IA, eles não funcionam assim. Os sistemas de IA funcionam, como é que seria? Pegaria todas as sentenças criminais que eu já dei na vida, eu estou com 20 anos de magistratura, joga para a inteligência artificial e ela iria, entre muitas aspas, deduzir qual seria a sentença correta com base em probabilidades. E aí eu colocaria um caso novo e ele chegaria e me diria a resposta com base nessa dedução estatística daquilo. Porque nenhum caso é igual ao outro, né? A rigor. Pois é, aí vem a questão da explicabilidade, que esses modelos de deep learning, e aí me perdoem qualquer imprecisão, eu vou tentar ser não tentar entrar na área de informática mais pesada, que eu desconheço, mas assim, as discussões na área de humanas são essas. Quanto mais preciso eu quero o modelo, menos explicável é o modelo. Aí, o que é explicável? Por exemplo, não sei se você está me assistindo, já conhece, você já viu o Akinator. O Akinator é um joguinho na internet, tem um aplicativo, tem um site, que você vai perguntando, ele vai adivinhar um personagem que você tá na sua cabeça. Eu já fiz, sempre quando eu dou aula, a gente joga uma partida do Akinator lá. Então, você, vamos supor, na última partida lá era o Chaves. O personagem era o Chaves. Aí ele começa perguntando, é homem ou mulher? É de televisão? É de desenho animado? É de não sei o que e tal. Esse daí, se eu quiser... Aí ele chega e descobre quem é o personagem. Se eu quiser pedir para a inteligência, que não é uma IA no caso, para esse software me explicar o caminho que ele percorreu até essa resposta, é muito fácil. É uma árvore de decisão. Ele vai filtrando, ele vai fazendo. Se é isso, ele vai para cá. Se é isso, vai para cá. Se é isso, vai para cá. No caso dos modelos de IA, não é assim. Eles não têm essa possibilidade. Esses que é o do Deep Learning, que é de eu jogar um monte de sentença, ele deduzir aquilo, ele não consegue me explicar. E tem casos assim, já muito famosos, por exemplo, o caso Compass, que foi na Califórnia, em que a IA dava penas e recomendações extremamente piores para pessoas da raça negra do que para as pessoas da raça branca. E ela não explicava o motivo disso. E aí o motivo era estatístico, entendeu? Porque é uma ocorrência de sentenças para essa isso, tipo exatamente. Então assim, no meu mestrado a gente teve uma disciplina que é sobre viés cognitivo. Tá na moda, graças a Deus está na moda, de você estudar viés cognitivo, para os juízes estudarem viés cognitivos. Então, assim, o que é um viés cognitivo? São aquelas, para a geração mais nova, bugs do cérebro. O teu cérebro é bugado de natureza e ele há algumas situações que ele te engana. Você acha que você está fazendo uma escolha racional, mas a sua escolha ela é absolutamente enviesada. E existe um catálogo de viéses cognitivos. E pode ser previsível até. Exatamente, pode ser até previsível e é muito explorado o viés cognitivo por marketing, por várias opções. Então, por exemplo, com consumo, pois é, tem aquela questão do peso do ancoragem de preço, da ancoragem na negociação e por aí. Por exemplo, um exemplo muito simples, às vezes você vê uma bolsa feminina, por exemplo, que é um mercado de luxo. Às vezes tem uma bolsa lá que tá precificada a R$30 mil, e o motivo dela estar a R$30 mil é fazer a de 7 mil ficar barata.
Então, o motivo é esse. Ela não tem nenhum outro motivo. Eles não estão necessariamente querendo que ela seja vendida. Não. Ela está querendo mostrar o valor da outra. Então, assim, e uma série de outros viés cognitivos bem sofisticados. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, que está muito famoso, do Kuhn, muito interessante. E vale a pena você entender viés cognitivos. Então, a história dos juízes estudarem seus próprios vieses e estarem conscientes disso, para, na medida do possível, evitá-los. Tem um exemplo, nesse livro, Rápido e Devagar, tem um exemplo feito com magistrados, eu não me lembro de onde era, se eram americanos, que eles tinham que jogar, magistrados com mais de 20 anos de experiência, magistrados criminais, eles estavam dosando a pena, e eles jogavam um dado de 20 faces e davam um número. E logo depois de olhar o número, eles davam as penas. E teve uma correlação forte entre números mais altos e penas mais altas. E olha que a probabilidade era grande, inclusive, porque eram 20 unidades, né? 20 possibilidades. Mas veja só, o magistrado sabe que ele está no experimento, ele é uma pessoa experiente, ele sabe que um dado não tem nada a ver com o processo, e mesmo assim, só o fato de olhar... Foi induzido para isso. Então, assim, viés cognitivo é muito importante. Por que eu estou falando disso? Porque porque existem discussões que passam. Então, por exemplo, a discussão, eu já estou cansado no sentido de que eu já vi isso tantas vezes em tantos congressos sobre viés algoritmo. Sobre, o que é o viés algoritmo? Seria a possibilidade do algoritmo em si ser preconceituoso, ser misógino, ser racista e tudo mais. Isso não existe. Isso não existe. O algoritmo, ele é um algoritmo... uma esponja que vai absorvendo aquilo que está no histórico de conteúdos que foi colocado à disposição dele. Exatamente. O viés estaria onde? Num dataset. Se você entrega um dataset enviesado por um modelo de IA, que é um modelo matemático público, conhecido, auditável, feito por doutores da área, você não desenvolve um modelo de IA de aprendizado. Você pega um modelo de aprendizado já conhecido e treina com dados de um dataset que você procura. Então, se você entrega um dataset enviesado, você vai ter uma resposta enviesada. Quem está errando? Quem está errando é o humano que separou o dataset. Não é o viés não está no algoritmo. O viés está na realidade. Então, uma perspectiva mais moderna do viés algoritmo no judiciário não seria do medo que eu teria de um software de IA me entregar uma sentença preconceituosa. Não, muito pelo contrário. Eu quero botar esse software para rodar no meu dataset de sentenças para ele me mostrar os meus vieses. Entendeu? Para ele me dizer, olha, por que esse caso bem aqui, que para mim, IA, é parecido com esse aqui teve um desvio estatístico significativo. Você deu uma pena mais alta, ou você deu uma condenação civil, dinheiro maior, nesse caso que era exatamente igual àquele outro. Entendi. Na verdade, está se caminhando, essa é a minha opinião forte, de que os modelos de IA, com uma base de dados maior, elas vão mostrar os vieses escondidos para os próprios magistrados. Claro, é importante esse olhar para trás também, né? Porque esse olhar para trás gera uma crítica que faz com que você realinhe sua posição em relação a diferentes posturas ou situações que você for colocado. Uma pena que não dá para retroagir nessas penas que eventualmente podem ter sido dadas equivocadamente, né? Mas que outros disciplinamentos os tribunais brasileiros já fazem em relação ao uso da inteligência artificial? Olha, a resolução mesmo vem do CNJ, e aí alguns tribunais vão ter... Logo no comecinho do ChatGPT, nós tivemos algumas corregedorias disciplinando o uso do ChatGPT ou recomendando cautela no uso do ChatGPT, exatamente com qual era o medo. O medo era o magistrado delegar a atividade decisória para o ChatGPT ou para o modelo de IA. O que, a princípio, não é o caso. O uso do ChatGPT, melhor uso do ChatGPT, é você delegar a atividade de redação daquilo que você já sabe o resultado. Então, você já diz para ele, segue esse modelo bem aí, decide desse jeito com base no que eu costumo fazer, a pena vai ser... Eu não digo nem pena porque eu por exemplo, eu uso diariamente o ChatGPT, mas eu não uso para matéria criminal. A condenação vai ser nesse valor aqui e tal. Pronto. E aí ele pega o meu modelo, puxa alguns dados e cria um texto, mas com base no modelo que ele já tem, que eu já fiz. E por uma análise prévia já feita.
Por outro lado, pensando numa perspectiva do sistema como um todo, e a possibilidade de cada vez mais usuários, né, fazerem o uso desses recursos, a advocacia, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem algum referenciamento a respeito disso, ou a coisa está em aberto? Porque me parece que, em se tratando daquelas profissões que podem vir a ser ameaçadas, a advocacia é uma delas. E se não ocorrer, de alguma forma, uma adaptação ou algum tipo de coexistência pacífica entre esses âmbitos, pode ser que de fato ocorra algum impacto. Como é que você avalia, no caso particular, dos advogados? Há uns 3 dias atrás eu vi um gráfico mostrando a evolução de várias tecnologias no tempo. Então, normalmente é um crescimento exponencial, ela duplica ou triplica a cada semestre, a cada coisa. Mas os modelos de linguagem, os modelos LLMs, modelos de linguagem, amplos de linguagem, como é o ChatGPT, eles estão furando essa regra, eles estão duplicando com mais rapidez. E a exponencialidade está quase que uma reta, assim, está subindo muito. Então, por exemplo, o ChatGPT 4, comparado com o 3.5, a ordem de grandeza não sei quantos milhões de parâmetros a mais do que o anterior. É muito grande a diferença. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que está vindo desses modelos está sendo cada vez mais fluido, mais bem escrito, e aí realmente isso pode ter um impacto muito grande. Eu tenho visto as OABs, as ordens dos advogados locais, de vários estados estão dando curso de ChatGPT para os magistrados, para os advogados. Estão ensinando a usar. Por quê? Porque se usar errado, essa é a questão. O seu estagiário vai usar. Se você que tem um escritório da advocacia, você que é um magistrado, que é um profissional do direito, o seu estagiário vai usar o ChatGPT. Inevitavelmente. Quando você pedir para ele redigir um ofício, ele não vai redigir do zero. Ele vai pegar seu ofício, vai jogar no ChatGPT e vai pedir para ele fazer. E é bom que ele saiba usar. Que ele tenha capacidade crítica. Que ele tenha capacidade crítica. Tem não posso dizer que é um consenso, porque tudo é muito novo, mas tem uma frase que eu ouço repetidamente, que é assim: você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por um profissional da sua área que sabe usar IA. Exatamente. Entendeu? Você vai juntar as duas coisas. Então, por exemplo, para fazer a edição desse vídeo bem aqui, existem ferramentas que já fazem de uma maneira que vão pegar a nossa fala, vai ter embaixo a legenda automática, e se eu quero editar alguma coisa que eu falei errado, eu posso ir lá e escrever por cima, e ele vai gerar um vídeo do meu rosto falando aquilo que eu não falei. Então, isso é interessante. Se eu quiser apagar um texto inteiro, eu vou lá, apago o texto e ele tira do vídeo. Mas ele também pode gerar todo um contexto que nós não falamos aqui. Isso dá muito poder para a pessoa que está ali atrás da câmera. Para quem sabe manusear. Para quem sabe manusear aquilo. Vai ser detectável numa perícia? Vai. Mas eu sou membro do TRE, agora, do Tribunal Regional Eleitoral. Nós teremos uma campanha agora de eleições municipais. Então, quando chegar um vídeo para mim de um candidato falando uma coisa absurda, eu não vou acreditar. Eu já não vou acreditar. Eu vou desacreditar daquilo. Então, a gente está aqui, um na frente do outro. Mas se essa conversa aqui fosse feita por videoconferência, eu poderia estar exatamente com esta aparência, deitado numa praia, conversando, e exatamente você não ia saber se você estava falando comigo ou se eu deleguei isso para o meu estagiário para conversar contigo. Não dá para saber, não ia dar para saber. A sofisticação é cada vez maior. É cada vez maior. E vai dificultar exatamente essa crítica, saber até que ponto o que está sendo visto é o que realmente acontece. Imagina, olha, golpes por telefone, golpes por WhatsApp. Antes você poderia ligar para... se a pessoa te ligasse, você ia reconhecer pela voz. Mas hoje já dá para clonar a voz da pessoa. Então vai ser uma mensagem de áudio com a voz do seu pai pedindo para transferir um dinheiro naquele momento que ele está precisando. E aí fica muito mais difícil. E aí veja só, você vai perdendo a noção, aquela presunção de veracidade do que está em volta de você. Isso é muito desafiador para o sistema judiciário. Muito desafiador. Muito desafiador para todos nós.
para todos nós. Como que o Toada Lab está lidando com esse universo de coisas, de possibilidades, e como um laboratório de inovação dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão percebe as oportunidades para a apresentação de soluções? Como que, em geral, vem trabalhando o Toada e como que vocês se alinham com essas perspectivas? O Toada Lab, nosso laboratório, ele vai fazer 4 anos agora. É o 5º laboratório de inovação do Brasil no Poder Judiciário Estadual. E a nossa vocação lá no Toada Lab é desenvolver pequenos softwares, pequenas automações para magistrados, para resolver alguns problemas pontuais. Então, por exemplo, classificação. Não dá para trabalhar sem classificar, porque eu estou agora numa vara civil. Nessa vara civil, a gente tem um passivo de 3.000 processos, 2.800 e alguma coisa. A gente recebe 300 processos novos por mês e tem que julgar mais de 300 por mês. É uma meta inegociável. Tem que julgar mais de 300 por mês. Então, como é que a maneira mais eficiente? É você triar e julgar processos parecidos em bloco. Então, você tria os processos, racionaliza o julgamento. E aí, como é que essa triagem é feita? Você tem que abrir o processo e colocar uma etiqueta manual. Eu tenho robôs que conseguem fazer isso hoje. Mas essa atribuição, por exemplo, de indicadores, palavras-chave ou de referências que classificam esse processo, elas podem conter erros também. Sim, eventualmente. O treinamento ele é feito dentro do Toada Lab. A unidade que demanda, o gabinete que demanda, ele vai lá para o Toada Lab, a gente faz umas 3, 4 rodadas. As primeiras rodadas dá muito erro e a gente vai chegando no momento em que o erro tá gerenciável. E aí se utiliza as etiquetas. Então, começa daí, a etiquetagem. Manipulação de algumas coisas no sistema. A gente tem um robô chamado Mário Lúcio, que é em homenagem a um oficial de justiça que faleceu de Covid na época da pandemia. E esse Mário Lúcio, esse robô, ele funciona distribuindo mandados no processo eletrônico para oficiais de justiça. Isso economiza um tempo absurdo em horas, assim, por mês. Porque isso é uma tarefa que tomava vários servidores fazendo uma tarefa repetitiva de ficar clicando no lugar e atribuindo o mandado dentro de uma tela para um outro oficial de justiça. Isso hoje é feito automaticamente. Então, a gente resolve... Você tem cálculo de impacto disso em termos de, por exemplo, economias? Sim, a gente tem os cálculos. Eu não tenho de cabeça, mas a gente calcula por hora de serviço do servidor. E é enorme. É enorme. Impressionante o que as inovações podem gerar de benefício no ambiente público. E se os gestores têm essa visão, eles têm a obrigação de fazer isso, né? Para o bem exatamente de quem está mantendo tudo isso, que é a sociedade. Né? Exatamente. Vocês atribuem, então, nomes de personalidades, de pessoas, aos dispositivos de automação? Isso. Mário Lúcio é uma homenagem a um servidor falecido por conta da Covid. Isso. Há outros robôs com atuação também? Isso, exatamente. Nós temos a Maria Firmino, que teve agora o seu centenário, né? E é muito importante a Maria Firmino como uma pessoa dentro aqui do Maranhão. Nós temos a Clóvis Bevilacqua, que também é um outro robô, e temos a Judite, que é a Judite Pacheco, que é uma homenagem também a uma pessoa dentro do judiciário. Nós pegamos pessoas do judiciário nacional ou maranhense para homenagear. Isso facilita a comunicação. Tem um íconezinho, tem um robozinho, tem um avatarzinho que parece com a pessoa. E de maneira geral, os usuários dos sistemas se identificam também, né? Sim. Que é mais assimilável e atribui um quê de humanidade também naquele processo. No agrupamento de usuários desses serviços, uma compreensão desse impacto que foi gerado pela utilização daquele robô, ou as pessoas não se deram conta dos benefícios? Veja só, o robô tem fila de espera para instalação. Então, é nesse nível que a gente está. Porque eu tenho poucas pessoas para fazer a instalação desse robô e a manutenção, e está em fila de espera. Então, semana que vem a gente vai ter uma reunião para tentar mudar e poder escalonar isso de uma maneira mais fácil para distribuir para mais colegas, esse robô. Porque então, ele está sendo implantado gradualmente. Isso, gradualmente, porque eu não tenho gente suficiente hoje para implantar isso de uma maneira mais disseminada.
A gente vai tentar rodar isso de uma maneira centralizada aqui em São Luís para ver se a gente consegue atingir mais comarcas. Porque é muito bom. Eu que trabalho no meu dia a dia, é impossível trabalhar sem etiquetas. E em termos de transferência de tecnologia para outros estados, há algum tipo de articulação nesse sentido? Eu imagino que, como sendo um dos poucos laboratórios de inovação no Brasil, dentro desse espaço do judiciário, outros estados podem estar interessados também nessas iniciativas. O que vem sendo conversado a respeito? Veja só, o primeiro laboratório foi em 2017, foi o IJuspLab, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, desculpa. Esse foi o primeiro do judiciário. E aí esse movimento ele foi crescendo. E aí hoje em dia, aí tem a história da inovação no judiciário se confunde com a história de uma empresa privada, que hoje chama JX, que se chama Judiciário Exponencial. Era um servidor do Judiciário do Rio Grande do Sul, chamado Ademir Piccoli, que ele, vendo a necessidade, e ele, com um espírito de empreendedorismo, ele fundou o Judiciário Exponencial, que é uma empresa especializada em fazer eventos. Ele escreveu um livro sobre isso, sobre a inovação no judiciário, e começou a fazer eventos, unindo iniciativas de inovação do judiciário. Isso foi crescendo. Então, hoje tem um prêmio nacional que é feito por ele. A feira, que é o ExpoJude, que foi a última, tem todo ano. O último agora foi em Brasília. É uma feira de nível internacional. Por exemplo, os representantes do Google, da Microsoft, da América Latina inteira estavam lá. Foi mais de 40 e poucos cursos, não sei quantas horas de capacitação feitas por essas empresas. Todos os tribunais estavam lá, todos os ministérios públicos estavam lá. Então, todo mundo com os seus laboratórios de inovação, o Toda Lab tinha uma stand lá. Então, todo mundo estava mostrando as suas inovações, seu portfólio de inovações exatamente para cooperar. Então, o que eu quero dizer com isso é que de 2 anos para cá, mais ou menos, foi criada uma rede nacional de inovação, que junta os laboratórios de inovação do ambiente do judiciário, e há uma cooperação muito forte. Esses robôs, por exemplo, que eu falei agora, eles vieram de uma cooperação feita com o Tribunal da Bahia. E assim cada tribunal vai... a gente tem um pedaço do nosso robô que está em desenvolvimento, veio do Paraná. O outro pedaço veio não sei de onde. A gente sempre fica trocando mensagens. Existe hoje o CNJ trouxe para si, institucionalizou isso, e tem uma plataforma nacional, que é a Rede Nacional de Inovação, que eu tenho que depositar todas as inovações lá, e tem um padrão, que eu tenho que disponibilizar isso para outras pessoas. Eu esqueci de falar isso, mas, por exemplo, as iniciativas de inteligência artificial do Poder Judiciário, elas têm que ser desenvolvidas num formato específico e depositadas num lugar específico no CNJ, que elas possam ser levadas para os outros tribunais, obrigatoriamente. Okay. Então, obrigatoriamente. Toda essa produção, ela de uma certa forma, ela está... ela não é um copyright, ela está como uma inovação aberta, disponível, um Creative Commons, um tipo de... Isso, exatamente. De solução que fica à disposição de outros usuários do mesmo sistema. Exatamente. E é fomentado mesmo isso, que você desenvolva soluções que sejam compartilhadas. Hoje existe, por exemplo, chama PDPJ, que é como se fosse uma loja de aplicativos do Poder Judiciário, em que você desenvolve uma coisa e você deposita lá. E os tribunais podem lá, e é a plataforma digital do Poder Judiciário. Podem eventualmente fazer aperfeiçoamentos, ajustes também, de acordo com suas realidades. E aí, se você melhora, você coloca de volta para todo mundo ter acesso e tal. E tem uma forma mais sofisticada de gestão disso, mas no geral é isso. Todo mundo quer compartilhar. Na verdade, todo mundo quer mostrar o que está fazendo e se sente muito bem em compartilhar com os outros. Muito interessante. Então, por isso que a gente está crescendo bastante. Porque tem muita... A dinâmica, ela vai estar sempre dentro de um ritmo muito interessante, porque quem está mais avançado vai sempre puxando quem está mais atrás. Isso. E a tendência é que haja um equilíbrio entre todos os órgãos, entre todos os tribunais. E os usuários demandam muito. Olha, todo dia, estou exagerando, a cada 2 dias eu recebo uma mensagem de algum colega dizendo assim: Ferdinando, vi um robô não sei de onde, traz pra gente. Todo mundo está pedindo essas coisas. Os presidentes, quando eles viajam para os encontros nacionais de inovação e de planejamento, eles, vez por outra,
ligam para mim, olha, tem que trazer tal robô, vai lá resolver, ver se presta. Bom, aí a gente vai, visita, traz, às vezes faz uma videoconferência e já resolve e já consegue trazer uma inovação. Então tem muita interação. Eu vou lhe oferecer aqui um docinho, uma balinha, fica à vontade. Tá certo, obrigado. Mas quero lhe fazer um questionamento a partir de uma realidade da própria UEMA, das universidades brasileiras, melhor dizendo, porque um marco regulatório da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, que é uma lei que regulamenta a inovação no contexto da academia, e por essa legislação, os professores das universidades brasileiras, mesmo ocupando uma posição ou estando com um regime de trabalho como dedicação exclusiva, com tempo integral, dedicação exclusiva para a universidade, esses professores podem atuar no desenvolvimento de atividades que levem a uma inovação, que permitam, eventualmente, que haja transferência de tecnologia da universidade para o mercado e tudo mais. Então, é muito provável que quanto mais professores, pesquisadores estiverem atuando, fazendo essas interlocuções com a sociedade, com os setores produtivos, observando as necessidades desses espaços e apresentando soluções criativas, né, que contenham ali uma base científica e tecnológica para a resolução de problemas, eles possam gerar inovações e fazer essas transferências. E quando isso ocorre, é possível que se criem ali iniciativas empreendedoras, a exemplo de startups ou spin-offs, né, dependendo do caso. Nos tribunais, me parece que não há uma concessão nesse mesmo nível para que magistrados, por exemplo, ou equipes de profissionais dos tribunais tenham esse licenciamento, para essa permissão de desenvolvimento de soluções para, eventualmente, comercialização disso de forma privativa. É possível isso ou não, como no nosso caso? Para magistrados, não. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. O magistrado ele só pode ter, além do trabalho dele enquanto magistrado e as diversas atribuições que vêm disso, ele pode dar aula para um lugar. Você pode ser vinculado a um lugar e dar aula. É somente isso. Desde que seja compatível o horário com as suas atividades. Então, normalmente os colegas dão aula para uma universidade ou para a escola da magistratura. Normalmente é isso que acontece. E, inclusive, teve, no ano passado, teve uns 3 colegas que abandonaram a magistratura para darem aula pela internet. Fizeram seus próprios cursos. A gente fica vendo. Eles começaram a ter muitas pessoas seguindo, muito curso, e largaram, abandonaram para lá, exatamente porque tem muita vedação. Então, no judiciário, eu não vi esse percurso. Eu vi, por exemplo, eu fiz um curso de IA outro dia na FGV, e eu vi um professor contando que um aluno, uma startup incubada na FGV Rio, saiu e virou uma empresa muito grande de jurimetria. Então, o que ele me disse há uns 2 anos atrás foi assim: hoje em dia, essa startup, eu não me lembro o nome agora, que não é mais uma startup, na verdade, ela que foi gerida dentro do núcleo lá da aceleradora, dentro da FGV, por alunos de lá, ela conseguiria prever não só o voto de um ministro do STJ, mas também os livros que ele ia citar, com 98% de precisão. Então, ela vende esse serviço hoje, que é o que chama de due diligence, que é você, antes de você entrar com recurso, você vai pesquisar se seu recurso tem viabilidade ou não. Aí você pesquisa, normalmente você fazia isso. Olha só, você fazia isso solitariamente, pesquisando nos bancos ou nos livros, antigamente, e depois nos próprios sites do tribunal, que é tudo muito público. Mas, hoje em dia, existem empresas que você pode contratar essa due diligence, que ele já lhe faz a jurimetria e já te dá uma previsão. Olha, você tem tantos % de chance de acertar, de ter previsão ou não. Curioso, porque ao mesmo tempo que as inteligências artificiais podem, de forma conjuntural, estrutural até, no caso,
promover aqui esse redimensionamento de determinadas profissões, inclusive a de advogados, ela também cria novas oportunidades. Esse exemplo que você acabou de citar é uma alternativa super interessante para você reposicionar a sua atuação dentro do campo do direito. Isso. Né? E acredito, porque a gente tem as evidências que hajam muitas outras iniciativas empreendedoras desse mesmo tipo em curso, passando por incubações e acelerações que vão se reapresentar à sociedade com excelentes soluções para diferentes necessidades dessa área. Existe uma associação brasileira de Lawtechs e as Lawtechs, elas são diversificadas para várias possibilidades, e são muitas, e algumas com alguma pujança financeira, com muita a gente vai nos congressos de inovação, sempre tem uma Lawtech mostrando uma coisa nova para você, e muita gente fazendo a mesma coisa, e muita concorrência. O ChatGPT, ele teve uma atualização no finalzinho de dezembro, comecinho de dezembro, que o pessoal falou que foi a atualização que matou 100 mil empresas. Por quê? Porque ele criou a possibilidade de você criar GPTs personalizados. Então, por exemplo, eu assino o ChatGPT, eu tenho um GPT meu, eu botei os meus modelos de sentença, treinei, entre aspas, com algumas situações, então eu fiz isso. E vi empresas que o modelo de negócio delas era fazer essa personalização. E aí elas comercializavam o ChatGPT, mas elas davam uma capa por cima que ela fazia isso. E agora esse modelo de negócio não existe mais. Então, a gente vê muito disso. Esse é um mercado muito difícil. Muita gente gastando muito dinheiro para desenvolver as mesmas coisas, e às vezes o que você está desenvolvendo hoje deixa de ser relevante em 2, 3 meses. É muito arriscado. E nesses contextos a gente percebe quão valioso é o conhecimento. Nesse mesmo caso, em que haviam empresas oferecendo serviços de customização do ChatGPT para personalizá-lo, e isso deixou de ser necessário porque você próprio pode fazer isso. Você pode fazer se você tem noções medianas de como fazer essas parametrizações. Se não, você tem que recorrer a um curso online que alguém vai te vender para fazer isso. Sim. Então é a derivação. Exemplo, eu dei um curso online desse agora, por exemplo. Pois é. Entendeu? E não cobrou, porque deve ter sido para o serviço público. Mas vejam o quanto que há de riqueza num debate, né, acerca das inteligências artificiais, da inteligência artificial aplicada a determinados contextos, como é o caso do judiciário. Eu queria saber que projetos ou que outras iniciativas estão no forno, sendo preparadas pelo Toada Lab e que podem vir a causar impactos no sistema judiciário. Que impactos são esses? Veja só, o Toada, ele se mostrou como um local dentro de uma estrutura hierarquizada, que é o judiciário antiga. O nosso tribunal aqui é o terceiro mais antigo do Brasil, tá? Ele tem mais de 200 anos, e ele, dentro de uma estrutura desse tipo, o Toada Lab, ele é um lugar em que você consegue ter conversas horizontalizadas e criar oportunidades de inovações e de ideias. Então, hoje a gente é um lugar onde tem treinamentos, a gente tem uma iniciativa como essa aqui chamada Toada Talk, que estão previstas várias durante o ano. A próxima agora vai ser sobre visibilidade trans, com alguma pegada que eu não estou me lembrando agora, específica. Nós já tivemos sobre letramento indígena, nós já tivemos sobre arquitetura dos fóruns na era digital, que é um problema, entre aspas, é um problema, uma oportunidade, porque os fóruns antes tinham arquivos, você não tem mais arquivo, tudo é digital. Os fóruns antes tinham muitos servidores. Eu sou coordenador de uma secretaria única. A tendência é que o servidor consiga trabalhar para qualquer comarca de qualquer lugar. Então, por exemplo, no estado de Rondônia, que está muito avançado, tem uma comarca do interior, está aqui o juiz, tem uma servidora do lado dele, essa servidora não está fazendo o serviço dele.
Ela está fazendo serviço para um juiz de outro lugar que foi deslocado dinamicamente pela coordenadora da Secretaria Única do Estado inteiro, porque a outra comarca estava precisando daquele serviço naquele momento. Então, a gente está nesse momento de alocação de coisas. Então, o Toada é um lugar de reflexão. De ruptura da lógica espaço-temporal. Espaço-temporal, isso. Então, no Toada Lab, a gente, além de discutir isso e de ajudar pontualmente em alguns problemas. Então, qual é a nossa fila agora? Nossa fila de coisas para desenvolver. Melhor expandir os robôs que nós já temos, mudar a parte de gestão disso, que é um desafio muito grande. As amarras dentro de uma instituição pública. Então, por exemplo, eu estou aqui pegando numa mesa. A mesa do Toada demorou mais de ano para chegar, por conta da licitação, que era uma mesa específica, com rodinha, que você podia escrever em cima e tudo. Demorou mais de ano. Para eu comprar um microfone para o Toada, sem fio, foram 2 pareceres da assessoria da presidência, diferentes. E eu gastei a fortuna de R$ 2.200 para mesa de som, microfone e tudo mais, e isso foi e voltou, não sei quanto. Dispensa de licitação, não sei o quê. Várias opções. Tá certo, tem que ter. Tem que ter. Mas é uma questão que você tem que levar em conta do que é inovar dentro de uma instituição dessa. Então, o Toada, hoje, o que ele tem na fila para esse ano? Expandir mais conversas sobre isso, se consolidar como esse lugar em que você pode levar um problema e a gente aplicar um design thinking, a gente chamar as pessoas corretas, sentar para conversar e tentar resolver, como a gente já resolveu várias situações, lá com uma conversa estruturada, e a gente toca uma série de grupos de trabalho. Então, por exemplo, o último Justiça em Número agora detectou que 78% dos processos parados no Brasil são de execução específica, um tipo de processo específico, execução fiscal. E aí, aí o corregedor liga para o Toada e diz, olha, coordena um grupo para tentar aplicar alguma espécie de robotização dentro da execução fiscal. E aí, o Toada concentra isso lá. A gente coordena esse grupo, aplica uma metodologia ativa, uma metodologia, normalmente no Design Thinking ou alguma outra metodologia que incentive que todo mundo apresente sua ideia, sua mostra. Trazemos todo mundo que é envolvido no problema, que é uma outra questão da inovação, você não inova sentado sozinho. Então, é uma diversidade, você traz quem vai ser atingido pelo problema, você traz se é execução fiscal. Então, eu vou trabalhar com as pessoas que estão, eu vou trabalhar com a AB, eu vou trabalhar com a Procuradoria do Estado, eu vou trabalhar com os servidores da vara, que são os que trabalham todo dia, com os colegas, com os juízes das unidades, e eu trabalho com tudo isso daí. Então, o Toada Lab, ele virou esse lugar onde eu consigo juntar as diversas pessoas, os diversos stakeholders, as pessoas que vão ser impactadas diretamente com aquele problema para tentar encontrar uma solução melhor. Pelo que você falou, inclusive por conta dessa reconfiguração que a própria natureza do laboratório contém, quando você sai de uma estrutura verticalizada, né, e horizontaliza o debate, colocando todos no mesmo nível e fazendo com que todos tenham vez e voz, né, dentro de uma construção coletiva, vocês estão sendo demandados para além de serviços tecnológicos para outras demandas que, por exemplo, sejam organizacionais puramente? Sim. Por exemplo, uma colega agora que defendeu a tese dela do mestrado há uns 4 meses atrás, lá em Brasília, a Jaqueline Caracas, ela demandou o laboratório de inovação para quê? A tese dela existe uma coisa chamada unidades interligadas, tem a ver com registro público, para que a criança, no final das contas, saia já da maternidade com a sua certidão de nascimento. E há uma complexidade no desenho das unidades interligadas. Ela descobriu na pesquisa dela, foi uma pesquisa empírica, feita pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, mesma instituição onde eu curso meu mestrado. Lá a gente tem que fazer pesquisa empírica. E aí ela descobriu que cada unidade interligada tinha um desenho diferente. E um desenho organizacional, de estrutura, como é que funcionava, qual era a forma de trabalho era diferente e a composição diferente, comunicação diferente. Então, dessa pesquisa, o que ela fez? Ela demandou o Toada Lab, e o Toada Lab deslocou 2 laboratoristas com formação em Design Thinking e fizemos inúmeras reuniões preparatórias, mas fizemos um encontro de 5 dias com todas as pessoas envolvidas nisso. Então,
diretores de maternidade de vários lugares do estado, pessoas envolvidas, enfermeiras, tá? Pessoas envolvidas com isso tudo, gestores da política pública disso, e lá foi feito coletivamente uma proposta de desenho organizacional, de melhoria do desenho das unidades. Então, isso é uma tarefa muito interessante. Acabou que o resultado disso pode se constituir uma política pública. Isso, inclusive. exatamente. Transcende completamente o próprio escopo de trabalho do tribunal. Exatamente. Vira uma política pública, que é uma política pública que a colega Jacaré Caraca sempre, quando ela trabalhou na corregedoria, na parte de cartórios, ela sempre trouxe para si, ela criou esse núcleo de estudo do registro, do subregistro, da erradicação do subregistro e tudo mais, e aí virou Então o Toada entregou para ela uma metodologia de trabalho. Então é isso, um colega que quer fazer alguma diferença em algum projeto, em alguma coisa, ele pode buscar o Toada Lab e a gente entrega uma metodologia de trabalho e o lugar institucional e a força institucional de chamar as pessoas para conversar sobre isso. Porque, por exemplo, teve uma situação específica há um tempo atrás, e o Toada Lab foi lá e dentro dele a gente juntou comissão de prerrogativas da OAB com um escritório, com tal, e foi conversar. E por ser uma linguagem até arquitetônica mais descontraída, mais interessante, você naturalmente tem uma conversa mais fluida, mais aberta e tal. Então o Toada Lab ele tem essa vocação. Os laboratórios de inovação do Judiciário do Brasil, eles têm vocações diferenciadas dependendo do desenho organizacional do próprio tribunal e dependendo de quem está coordenando. Então, por exemplo, um dos laboratórios mais conhecidos do Brasil chama IDEAS, Instituto IDEAS, é do Pernambuco. Excelente, eu sempre digo que a gente é filho do IDEAS, que o colega Faustino lá que nos ajudou muito, que é o juiz que está à frente do IDEAS desde a fundação. Lá eles são vinculados à Escola da Magistratura de lá, que é um prédio gigantesco, é uma instituição enorme ali. Do tamanho, por exemplo, do tamanho quase da Assembleia atual daqui do Brasil, daqui do Maranhão, da Assembleia Legislativa. É um prédio muito grande, com muitas aportes, eles fazem muito curso. Então, o laboratório de lá, que é o IDEAS, ele ficou especialista em capacitação. Então, ele dá muita capacitação em Design Thinking e em inovação no judiciário. Por conta da própria natureza da escola que ele está vinculado, né? Isso. E, ao mesmo tempo, agora em julho do ano passado, ele solta para o Brasil o Sebastião, que é um software de inteligência artificial que evita demandas predatórias e tenta encontrar prevenções e duplicações de ações. Ele tenta evitar que a pessoa entre com a mesma ação em vários lugares ao mesmo tempo e ele evita isso. Tá? Então, ao mesmo tempo, ele entrega uma solução de IA, porque o colega Faustino tem um mestrado na área de IA, inclusive. Ele fez um mestrado na área jurídica, mas com viés de inteligência artificial. Lá, e por aí vai. E vem fruto de uma parceria com a universidade lá, assim como no Toada Lab, nós temos uma parceria muito próxima com a UEMA, que é uma linha do mestrado de ciência da computação lá. Eu já ia lhe perguntar sobre isso. Que é isso. Nós temos um acordo de cooperação assinado e dentro desse acordo de cooperação, o que há de concreto em andamento? Olha, esse acordo ele vai entrar no seu 4º ano agora e ele prevê que no mestrado de ciência da computação haja uma linha específica de pesquisa do Judiciário Maranhense. Então, nós temos 5 mestrandos que recebem uma bolsa do Tribunal de Justiça, pago pelo Tribunal de Justiça, para eles pesquisarem os sistemas de informática e darem propostas de melhoria desses sistemas. E além disso, tem também graduandos, que também 5 graduandos também são selecionados. São selecionados e 2 professores coordenadores doutores que coordenam todo esse pessoal. 3 professores doutores, na verdade, que coordenam. E aí a gente... O que isso traz pra gente? Traz pra gente situações assim que pra mim são emocionantes, de você ver defesas de banca, de mestrado, de ciência da computação sobre o Poder Judiciário serem feitas lá dentro do Toada Lab, que são feitas lá, tanto a qualificação quanto a defesa é feita lá dentro. Seminários coordenados pelo professor Jacó, professor Evaldo, que de ciência da computação voltado para o estudo do judiciário, que também acontecem lá dentro do Toada Lab, com um público muito grande, depois coloca no YouTube, as pessoas assistem com bastante entusiasmo, e está gerando publicações em revistas científicas com Qualis, está gerando prêmios dessas publicações, prêmios dos alunos desse convênio, e está gerando a Maria Firmina, que entrou agora, foi essa IA que nós temos, que ela entrou em produção
finalzinho do ano, e ela já está funcionando em alguns lugares, mas a gente está com alguns ajustes para poder ampliar para o judiciário todo. Que a Maria Firmina, ela atua na inicial. Quando o advogado entra com a ação, ela analisa e ela diz para o juiz, olha, eu acho que essa ação que o seu advogado está entrando tem a ver com esse precedente obrigatório do STJ que você tem que seguir. Eu acho que é esse bem aqui. Então ela já ajuda em dar mais previsibilidade para o Poder Judiciário, que é um grande problema. Por exemplo, eu sou magistrado, eu conheço razoavelmente as leis federais. As leis estaduais, se eu começar a trabalhar muito com isso, eu vou acabar aprendendo. E as municipais também, vou acabar aprendendo. Mas existem, além de eu ter que seguir as leis estaduais, as leis municipais, as leis federais, a Constituição, tratados, que eu tenho que conhecer para aplicar, tem as jurisprudências obrigatórias do meu tribunal, o tribunal daqui de São Luís, e dos tribunais de Brasília. E são muitas jurisprudências que ficam obrigatórias. E às vezes elas mudam com algum detalhe. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje é como eu comunico para o magistrado, de uma maneira muito eficaz, que aquela ação que está ele tem uma decisão vinculante do STJ que ele é obrigado a seguir, que ele não tem a liberdade de julgar diferente. E aí a solução para isso é uma IA que fique... Seria humanamente impossível dominar tudo isso sem você não consegue. Você consegue sendo especialista. Então, por exemplo, hoje eu sou especialista, eu trabalho numa vara civil, eu só trabalho com processos cíveis. Então, razoavelmente, depois de um ano, um pouco, você consegue dominar os temas que aparecem e você consegue saber as jurisprudências. Mas quando você é juiz generalista do interior, que você é juiz de todas as coisas, que você é acadêmico de direito, a vida de um juiz é uma prova oral com todos os temas que você viu na faculdade e mais outros o tempo inteiro. E em tempo real, você não tem tempo para ficar consultando. Então, você está aqui, é uma criança adolescente em situação de risco, que você tem que dar um jeito, tirar a guarda, mexer com isso. É um adolescente infrator do outro lado, é uma guarda, é uma luta entre prefeitura e Câmara de Vereadores sobre repasse de duodécimos, é um habeas corpus, é um mandado de segurança para professor, é uma reclassificação de professor que não subiu de nível, e por aí, e tudo ao mesmo tempo, e todo naquele momento é um eleitoral que estão dizendo que você está favorecendo um candidato, é uma carreata que vai ter amanhã, se vai ser autorizado ou não, e tudo ao mesmo tempo. Então, não dá para você, nesse turbilhão que é o dia a dia, você saber que alterou uma composição do STJ há 15 dias e mudou aquela jurisprudência. É muito difícil. Muito difícil. Entendi. Como que você avalia, e você deu algumas indicações sobre isso no âmbito do próprio sistema judiciário brasileiro, o quanto que essas trocas e essas interações, né, com essa integração com outras instâncias do judiciário são positivas em relação ao desenvolvimento de soluções. No Maranhão há uma iniciativa intergovernamental, né, entre órgãos da gestão pública que tem em vista exatamente essa aprendizagem coletiva para oportunizar soluções de questões que podem eventualmente ser comuns ou não, que é o caso aqui da RIMA, nossa rede de inovação no estado do Maranhão. E já aproveito e mando um abraço para Carla, que encabeçou esse movimento e está integrando diversos órgãos do estado do Maranhão em torno desse desafio, inclusive com a perspectiva de sediarmos aqui no mês de abril desse ano um evento nacional de inovação no setor público. Como você avalia essa rede voltada para a integração de forças em torno da inovação? Ela é essencial. Você não consegue trabalhar sozinho e você precisa ao mesmo tempo do apoio e do reforço, porque às vezes uma iniciativa de um dos membros da rede reforça uma iniciativa de outro e dá o suporte necessário. Vou dar um exemplo. A nossa corregedoria, que é capitaneada pelo desembargador Frois, sobrinho, que acaba de ser eleito hoje pela manhã para ser o novo presidente do tribunal, ela implantou pontos de acesso digital.
como é que ela implantou esse ponto dessa que funciona o quê? Uma pessoa quer fazer uma audiência e aí a audiência é uma testemunha de uma audiência, ou ela quer entrar com um processo, e o lugar onde ela mora não é sede de comarca, não tem juiz, não tem fórum lá. Então, a gente fez um convênio, a prefeitura fez um convênio, ela tem mais de 100 pontos de contato digital. Então, você vai lá, tem um funcionário que já foi treinado pelo Tribunal de Justiça, e você pode demandar o judiciário, você pode entrar com uma ação lá, sem advogado, no juizado, alguma coisa, e você pode navegar no site do TJ para pegar uma informação de um processo, e você pode também participar de uma audiência, então, lá, naquele ponto de contato digital. Isso foi feito como? Convênio com as prefeituras. Então, as prefeituras dos locais onde não há sede têm hoje mais de 100, é um dos maiores convênios desse tipo, que a gente amplia a acessibilidade do judiciário. Então, isso só pode ser feito com conversa, só pode ser feito com diálogo. Lá eu fiquei 10 anos como juiz em Presidente Dutra, nós tínhamos lá um conselho de certa forma informal, em que eu juntava um vereador, o líder da oposição e o líder da situação, que é do poder legislativo, alguém da prefeitura, o delegado, o Ministério Público, a gente sentava para tentar resolver problemas, assim. A gente chamava de conselho da comunidade lá. A gente conversava e, por exemplo, teve uma situação lá que foi resolvida assim. Precisava de uma reforma na delegacia. Estava o delegado lá, precisa da reforma da delegacia. Por que não consegue? Porque o terreno da delegacia está ilegal. Está ilegal porque caducou determinada sessão, ela deixou de viger. Aí tinha um vereador, não, eu vou propor na Assembleia amanhã, na Câmara de Vereadores, eu proponho a lei. Aí tinha a pessoa do cartório, não, quando for proposto a gente resolve. Então a gente resolveu um problema que se fosse por ofício, um pedindo o outro, por ofício mesmo, ia demorar muito tempo, a gente resolveu em 15 dias. Em 15 dias tivemos a lei aprovada, a documentação regularizada e saiu a reforma da cadeia lá. Então, assim, juntar pessoas é muito interessante. Muito, muito rica a construção que decorre de uma sinergia, né? Dessas forças todas que são alinhadas. É exatamente isso que a gente espera que aconteça aqui no Maranhão, quando órgãos dos poderes públicos, né, se colocam na mesma fileira de trabalho. Isso é o que acontece exatamente com a UEMA, com o Tribunal de Justiça, por exemplo, o que vocês fazem a partir das pesquisas e da abertura que vocês dão para que estudantes de graduação ou de pós-graduação da UEMA tenham como objeto de estudo os sistemas de vocês, a realidade do judiciário maranhense. Por um lado, emocionante, como você fala, de perceber os resultados desse trabalho em favor do tribunal, mas e para a UEMA isso é muito gratificante, no sentido de que é exatamente para isso que os trabalhos de conclusão de curso devem servir, para oferecer compensações, respostas para quem manteve essa formação, para quem sustentou esse estudante dentro de uma universidade pública sem que ele precisasse pagar nenhuma mensalidade. Então, quando um estudante da universidade consegue reproduzir no seu trabalho de conclusão de curso uma resposta adequada para alguma necessidade de fato da sociedade, a gente entende que alcançou o nosso objetivo. Isso então, é muito bom. Às vezes, para que isso ocorra, é necessário que aconteça uma indução, como que esse acordo de cooperação entre essas duas instituições estão fazendo. Tomara que a gente tenha novas oportunidades de ser provocados, né, e ter também algum tipo de fomento para favorecer isso e permitir que haja uma dedicação também adequada para que haja um resultado satisfatório ao final. Doutor Ferdinando, eu quero, ir encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, porque renderia muito aqui, muita conversa certamente. Aqui. Cabem outros podcasts aqui só para a gente falar de tecnologias, de inteligência artificial, mas queria pedir ao senhor que encaminhasse uma mensagem, especialmente aos operadores do direito que estão na academia, né? Professores da nossa universidade que atuam no magistério,
no curso de Direito e alunos do curso de Direito também, para que percebam que, para além dos concursos públicos, para além da advocacia, podem haver outras alternativas de trabalho que têm relação exatamente com resultados de pesquisa aplicada para atendimento a necessidades específicas da sociedade, e que tudo isso tenha a ver, de alguma forma, com o que a inovação, que o empreendedorismo é capaz de fazer. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso, numa mensagem direcionada para esses nossos membros da academia. O exercício do direito, ele vai mudar, ele está mudando toda hora. Hoje o ChatGPT já faz o que um estagiário iniciante faz, não um bom estagiário. O estagiário muito bom, não, o ChatGPT ainda não consegue substituí-lo. O meu assessor, que eu seleciono com edital, faço uma banca e tal, esse meu assessor, ele vai demorar muito para ser substituído. Mas o iniciante, o neófito, aquele que sabe fazer aquela coisinha bem simplesinha dentro do direito, esse daí ele não é mais necessário. Essa é a verdade. E cada vez isso vai ser mais verdade em várias áreas. Então você vai ter que se diferenciar, porque aquele serviço bem simplesinho, ele vai ser delegado por IA, inevitavelmente, já é, e vai ser cada vez mais fácil. Então a minha mensagem é você investir nessa capacidade de adaptabilidade. Você não tem... Você que está entrando na universidade agora, está no meio da universidade, curso de Direito, você não tem como saber como vai ser o mercado de trabalho daqui a 5 anos. Não tem como saber. Absolutamente não tem como saber. Pode ser que aquilo que você queira fazer, uma fintech, uma lawtech, desenvolva um software que vá por metade do preço que você cobra nos seus honorários, ela vai fazer isso para o seu clientela. Pode ser que venha uma política pública, um risco regulatório, em que você seja obrigado a fazer uma conciliação, e essa conciliação, se você não souber mexer nessa ferramenta de conciliação, você não vai perder mercado. Então, existem várias opções de mercado, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho colegas advogados que já me dizem, olha, a gente já está ganhando dinheiro com a conciliação em ferramentas online. Então, a gente já direciona as pessoas para o consumidor.gov, já direciona as pessoas e ajuda nesse processo de conciliação antes mesmo de um processo judicial, e eu trabalho nessa área de conciliação. Inclusive, conciliação, gente, eu coordeno a central de conciliação por videoconferência. Qualquer lugar do estado do Maranhão, você pode demandar a central de conciliação, e pode haver uma conciliação, inclusive pré-processual, inclusive sem ter um processo judicial instaurado, e a gente vai lá e concilia por videoconferência, e depois vem uma sentença assinada pelo juiz com o valor de uma sentença, de como você evita um processo judicial. Então, há advogados que já estão se especializando nisso, assim como firmas que estão cada vez... Um amigo meu, advogado, me disse que está contratando tem um escritório grande, que cresceu muito, e agora está contratando uma consultoria para tornar profissional a gestão mais profissional ainda, a gestão desse seu escritório, com consultorias de âmbito nacional. Então, é isso que vai acontecer. Então, você vai poder trabalhar como consultor, você vai poder trabalhar como... Mas você não dá para saber, gente, como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 4, 5 anos. É impossível. Muita coisa vai mudar. De como é ser juiz mudou radicalmente de 3 anos para cá. Então, por exemplo, ontem de noite, eu consegui, da minha casa, trabalhar ao mesmo tempo em processo do eleitoral, processo da unidade civil, alternando com telas de computador. Despachei mais de 20 processos rapidamente, de uma maneira bem, bem simples, que seria impossível de ser feito numa outra opção, porque seriam autos físicos. E por aí vai. Então, tem muita coisa que vai acontecer. Muita coisa que vai acontecer. Então, há um certo consenso em que o que vai importar muito são as chamadas soft skills. Então, as hard skills, as capacidades técnicas de saber o direito civil, o direito processual civil, que todo mundo tem de saber. Se você não souber, você vai ficar na mão da ferramenta. Você tem de saber o seu métier, o básico, e de uma maneira bem, bem profunda. A parte técnica você tem que saber, mas a parte soft da capacidade de relacionamento e de entender o contexto daquela ferramenta dentro da mudança que é o fazer o direito,
É isso que vai diferenciar o profissional, aquele que vai perceber a tendência e vai conseguir trabalhar dentro dessa tendência. Eu recomendo fortemente que os nossos alunos de direito, professores, batam um papo aqui com o Dr. Ferdinando, que nos deu uma aula aqui sobre esse cenário de mudanças inevitáveis que devemos estar preparados, porque a velocidade com que elas nos alcançam é cada vez maior e pode ser que a gente precise corrigir cursos, né, em nossa caminhada profissional ou de formação profissional já muito em breve. Então, quanto mais cedo nos depararmos com essas nuances, né, e essas questões que são determinantes nesse exercício profissional futuro, melhor. Doutor Ferdinando, eu quero lhe agradecer imensamente e ao lhe agradecer, quero passar às suas mãos aqui esse mimo, dizendo que a partir de agora você é o Marandu Cash, é um elenco da Marandu. Marandu é inovação, é o sentido, né, que nós carregamos quando nós nos colocamos para trazer solução para os problemas da humanidade. Então, você faz parte desse elenco de transformação do mundo, de tornar a vida melhor do que está. Então, por isso, lhe agradecemos com essa mensagem, lhe apresentando nossos votos mais sinceros de êxito em seu trabalho. Obrigado. Então, muito obrigado pela audiência e até breve.